Boa noite, gente. Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar os conceitos fundamentais de custos, tá? A classificação dos custos, né? Então, dando seguimento ao nosso curso de Contabilidade de Custos 1, né? A disciplina Contabilidade de Custos 1. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho os conceitos de custo fixo, custo variável, custo direto e custo indireto, tá bom? Seja bem-vindo a esse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Eu sou o professor Tuan, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Controladoria, MBA em Mercado Financeiro e Finanças Corporativas, tenho mais de 22 anos de experiência na área contábil, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou colocar o slide aqui em tela cheia. Classificação dos custos, né? Com relação aos produtos fabricados, os custos podem ser diretos ou indiretos, tá bom? Então, assim, quando se fala em custos, a princípio, né, vamos enxergar uma planta fabril, tá? Uma fábrica, né? Então eles guardam estreita relação aos produtos fabricados, tá bom? Então os custos, né, desses produtos eles podem ser a princípio classificados em custos diretos, né, que são os gastos com materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação aplicados diretamente no produto. Então, pessoal, gasto com material, o que é aqui? Material de embalagem, o alumínio, por exemplo, numa indústria farmacêutica que serve como um material de embalagem também para cobrir o blister do comprimido, a mão de obra do pessoal da fábrica, né, salário, ordenados, encargos, né, FGTS, né, provisão de férias, 13º, e os gastos gerais de fabricação, como o aluguel da fábrica, né, depreciação, tá, material de uso e consumo, tá bom? E, a princípio, esse tipo de gasto, né, eles devem ser rateados também, ou alocados ao produto de forma direta, ou rateado através de um critério de rateio que nós já vamos ver um pouquinho mais à frente, tá bom? São assim chamados porque são facilmente identificados em relação aos produtos fabricados. Então, por exemplo, a matéria-prima é a mão de obra. Então, a matéria-prima de um determinado produto, por exemplo, o sabão em pó, né, a glicerina é uma matéria-prima. Então, você consegue identificar essa matéria-prima diretamente no produto. A mão de obra, você tem o pessoal da envase, da manipulação, o salário dessas pessoas é a mão de obra. Tá? Você consegue identificar que essas pessoas estão trabalhando diretamente com a fabricação daquele determinado produto e, portanto, é uma mão de obra direta, tá bom? Agora, os custos indiretos, que também são gastos com materiais, com mão de obras e gastos gerais de fabricação, são aplicados indiretamente nos produtos. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui a gente precisa voltar lá aquela aulinha de centro de custo para entender, né? Então, você imagina que numa linha de produção de uma indústria farmacêutica, você tem a equipe do almoxarifado, você tem a equipe da manipulação. Essa mão de obra ela é considerada direta porque eles estão trabalhando diretamente na fabricação do medicamento, do produto, né? Agora, o centro de custo da manutenção e engenharia, por exemplo, ele é considerado um custo indireto. Por quê? Porque eles não trabalham apenas para a fábrica, eles podem trabalhar para a administração, para a área comercial. Então, o custo indireto, a mão de obra dessa equipe, né, que eu dei como exemplo, ela vai ser alocada ao custo do produto através de um rateio. E quem define esse rateio é a empresa que vai definir o critério de rateio, que nós vamos ver mais à frente durante a aula, tá bom? Durante as próximas aulas, tá? Então, são assim chamados, né, os custos indiretos porque não são de fácil identificação em relação aos produtos. Então, exemplo, o aluguel da fábrica, a depreciação de equipamento, energia elétrica e por aí vai, tá bom? Então, é por isso que eles são classificados como custo indireto. Você não consegue alocar de uma forma direta esse custo no produto, tá bom? O critério de atribuição dos custos indiretos na formação do custo do produto fabricado deverá ser definido pela própria empresa. Então, vamos lá. O que compõe o custo final do produto, né? É a mão de obra direta, a matéria-prima, o material de embalagem, a mão de obra indireta,
o custo indireto de fabricação e os gastos gerais de fabricação. Isso tudo compõe o custo do produto, tá? Só que a parte indireta, aquela que você não consegue alocar diretamente no produto, que é o caso da mão de obra indireta e do custo indireto de fabricação, por exemplo, você precisa utilizar um critério de rateio. Tá? Então, o que a maioria das empresas utilizam é a matriz de alocação, né, que é uma forma de você alocar esse custo indireto, a mão de obra indireta e o custo direto de fabricação para os centros de custos produtivos, e a partir dali você, através das horas, né, de produção, né, você apontar, que são os apontamentos da ordem de produção, alocar esses custos ao produto para você formar o custo por absorção, tá? Que é o custo aceito pelo fisco, tá? Custo por absorção, mas isso nós vamos ver mais à frente, tá bom? Então, não há uma obrigatoriedade legal para isso. Cada empresa é livre para estabelecer seu próprio critério. E aqui cabe uma explicação, tá, pessoal? Então, do ponto de vista fiscal, para fins de IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, o custeio por absorção é o que é aceito pelo fisco. Tá bom? Então você precisa alocar esse custo dentro do produto, tá? E isso vai ser contabilizado lá no estoque, no ativo, e ele vai vir para o resultado através da venda, tá? Então, quando vender, a contabilidade vai contabilizar esse custo, né? Essa média ponderada, né? Como custo produto vendido, CPV, tá? Então você joga para dentro do ativo todo esse custo e vai jogando para o resultado conforme vender, tá bom? Esse é o método aceito pelo fisco. Tem o custeio direto ou custeio variável, né? Ou custeio ABC, que são formas de você fazer uma análise gerencial, tá, desses produtos, da margem de contribuição de cada produto, né? Sem o efeito dos rateios, né? E você consegue tomar uma decisão melhor, mas isso para fins gerenciais, tá? Para fins de negócio, tá? De controladoria, tá bom? Mas é um assunto que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, a princípio, você precisa entender que para o fisco, para a Receita Federal, é obrigatório fazer o custeio por absorção, tá bom? Então, precisa ter um meio de você ratear a mão de obra indireta, o custo indireto de fabricação, tudo que está relacionado à fábrica, aos produtos, tá bom? A distribuição dos custos indiretos aos produtos denomina-se rateio, que foi justamente o que eu disse. E o critério escolhido para essa distribuição denomina-se base de rateio. Então, rateio é a forma com que o departamento de controladoria ou de custos vai alocar esse custo indireto para dentro do produto, tá? E a base de rateio é a matriz de alocação, como que você vai ratear, se vai ser através de apontamento de horas ou por produto produzido, quantidade de produtos, o que define a empresa, tá? O que é melhor, tá bom? O que interessa para o fisco é que esse custo seja absorvido ao ativo, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo disso, né? Um exemplo, né? Gastos para fabricar uma estante de madeira, tá? Então, o que você gasta para produzir uma estante de madeira? Você gastou R$90 por 6 metros cúbicos de madeira, usou 4 metros cúbicos, tá bom? Então, você usou 4, né? O rateio, 90 dividido por 6, que são 6 metros de madeira, né? O que você gastou, então, é R$15 por metro, tá? 15 vezes 40 dá 60, o valor a ser considerado como custo de materiais da estante, que são os 60, que você gastou de fato para produzir essa estante. A mão de obra, que é o critério da base para rateio, é 220 horas por mês. Então, o critério para ratear a mão de obra é o volume de horas trabalhadas no mês, 220 horas mensais ou 44 horas semanais. O salário do marceneiro, 550 por mês, foram gastos apenas 10 horas na confecção dessa estante. Então, você vai pegar os 550, dividir por 220 para chegar no valor da hora. 250 vezes 10, que é o tempo necessário para produzir essa estante. Então, o valor a ser alocado a essa estante em termos de mão de obra é R$25. Certo? Então, o valor a ser considerado como custo de mão de obra da estante, R$25, utilizando o critério de rateio, a hora trabalhada e o tempo gasto, né? O salário por hora, né, do colaborador, vamos colocar assim, tá? E o tempo gasto empregado para produzir essa estante, tá bom? Aplicado para produzir essa estante. Os gastos gerais de fabricação, por sua vez, né, que são as instalações e equipamentos,
Aí o anunciado, né, foram utilizados instalações, martelo, serrote, método, lixadeira, critério para base de rateio, 220 horas por mês. A depreciação das instalações e equipamentos é de R$ 505.280 ao ano, equivalendo a R$ 440 mensais. Então você tem que trazer isso para o mês, né, o quanto que houve de depreciação mensal para poder alocar no produto dentro daquele mês. Foram gastas 10 horas na confecção da estante, como dito anteriormente. Então, o rateio é muito simples, é 5.280, que é o total da depreciação anual, dividido por 12, que são 12 meses, que você vai chegar no valor de R$ 440 mensais a título de depreciação. Esse valor você vai dividir por 220 horas para chegar no valor da depreciação por hora, que é R$ 2,00 por hora. Como gastou-se 10 horas para produzir essa estante, então você multiplica 10 por 2, que vai dar um total de R$ 20 aí a título de depreciação. Então, o custo total para produzir a estante foi R$ 60 de material aplicado, R$ 25 de mão de obra e R$ 20 de gasto geral de fabricação, perfazendo R$ 105 de custo mensal para produzir aquela estante. Tá? É claro que esse aqui é um modelo de rateio simples, então você pode utilizar o rateio do centro de custo, geralmente SAP, né, Oracle, a gente usa uma matriz de alocação, você define os percentuais que você vai alocar, né, definindo o percentual de rateio, então geralmente você trabalha dessa forma, tá, para fazer o custeio por absorção dentro de um ERP, tá bom? Então aqui é só uma explicação simples para entender que existem vários métodos de rateio, tá? Esse aqui é um método consideravelmente simples, tá bom? Então, o processo de formação dos custos do produto, né, resumindo, então você tem materiais, tá? Mais mão de obra, mais gasto geral de fabricação, que vai te dar o gasto do produto, o custo do produto, tá? Então, materiais, o que são os materiais? Madeira, prego, parafuso, cola, verniz, etc. Né? Dá R$ 60 por unidade produzida. Mão de obra, né? O salário, a hora extra, 13º, férias, benefícios, encargos, tá? FGTS, R$ 25. Gasto geral de fabricação, aluguel, energia, água, depreciação, R$ 20. Então, o custo para produzir a estante é R$ 105, tá bom? Isso aqui é um resuminho, um mapa mental para você entender o custo final, a formação do custo final por absorção da estante, tá bom? Então, o que a gente pode concluir a partir daqui, né? Que existe o custo direto e o custo indireto, né? E também existe uma classificação em função do volume, tá bom? Que nós classificamos em custos, volume produzido, tá? Em custos fixos e custos variáveis, tá? O que são os custos fixos? São aqueles cujos valores não se alteram em razão da quantidade produzida, exemplo, aluguel da fábrica, depreciação dos equipamentos, etc. Então, vamos lá, independente do volume produzido, se você vai produzir 1.000 comprimidos, 10.000 comprimidos ou não vai produzir nada, o custo fixo ele está ali. Então, o aluguel da fábrica ele não vai mudar em função do volume produzido. Existe um contrato por trás disso, certo? Então, o aluguel ele vai ser pago dentro dos 30 meses sem reajuste. Ou se tiver uma previsão de reajuste mensal, o que interessa, o que você precisa entender agora é que o custo fixo ele não sofre variação em função do volume produzido. O próprio nome dele já nos diz isso, é custo fixo, tá bom? Uma indústria opera em um galpão, por exemplo, tá? Produzindo 10.000 unidades do produto X, pagando R$ 5.000 de aluguel por mês. Se num dado mês aumentar a produção para 12.000, com certeza o aluguel não sofrerá orientação. Então, alteração, desculpe. Então, a representação gráfica do custo fixo é justamente isso. Ele é linear, tá vendo? Ele é fixo. Então, ele mantém uma reta fixa, né? Ele não vai sofrer oscilação em função da quantidade. Então você vê que no eixo X aqui você tem o volume produzido, que é o aumento de quantidades produzidas, e o valor ele permanece o mesmo. Então, aumentando o volume de produção ou não, o aluguel é o mesmo, então ele vai se manter de forma fixa, tá? Então a representação gráfica de um custo fixo é sempre dessa forma que eu coloquei aqui, tá bom? Se os custos são fixos, em qualquer volume de atividade, eles são constantes e podem ser representados por uma reta paralela ao eixo horizontal, ao eixo X, que é exatamente isso que eu coloquei agora.
tá? Então ele não vai sofrer variação, aumento ou diminuição, acréscimo ou decréscimo em função do volume produzido, tudo bem? Com relação aos custos variáveis, aí a situação já muda um pouco, tá? O que são os custos variáveis? São aqueles que variam em virtude da quantidade produzida. Então, exemplo disso, matéria-prima, material secundário, material de embalagem, mão de obra direta. Então, vamos lá. O custo variável, vamos imaginar aqui, no caso da estante, se você produzir uma estante, você vai usar 10 ripas de madeira, por exemplo, tá? De cola, uma determinada quantidade de cola, isso vem previsto na ordem de produção. Se você produzir 10 mil meses, você vai dobrar o volume de matéria-prima, você vai dobrar o volume de material secundário, muitas vezes, ou triplicar, dependendo da ordem de produção. A ordem de produção, na verdade, é a receitinha de bolo, tá, pessoal? De como é produzida a matéria-prima. Isso está dentro do sistema, o pessoal lá do PCP, do Planejamento e Controle da Produção, entende bem isso, o pessoal da Engenharia da Produção, então eles que são responsáveis por essa ordem de produção, por essa receitinha de bolo, e o que vai ser aplicado de custo, que vai ser alocado de custo nessa ordem de produção, tá bom? É importante lembrar que dentro de uma indústria que usa um ERP como SAP ou Oracle, por exemplo, você consegue medir o custo dessa ordem de produção, né? A ordem de produção ela pode ter uma previsão de produzir 1000 comprimidos, por exemplo, e aí você aloca esse custo nessa ordem de produção. Na verdade, a ordem de produção é um grande coletor de custo, tá bom? Que vai te trazer o custo por absorção daquele determinado produto. Então, de uma forma geral, né, tomando como exemplo o que a gente falou anteriormente, é razoável afirmar que ao se alterar a produção de 10 mil para 12 mil unidades, a um custo de R$1 haverá, em consequência, um aumento na quantidade de insumo, como eu coloquei anteriormente. Então, o gráfico, a representação gráfica do custo variável, ela é dessa forma. Então, se aumenta no eixo X a quantidade, vai aumentar o valor do custo, né? O valor de matéria-prima aplicada, de material secundário aplicado. Então, o custo variável ele é variável em função do volume produzido, por isso que é o nome custo variável. Então, de novo, custo variável é aquele que varia de acordo com o volume de produção. Ele é diretamente proporcional ao volume produzido, tá bom? Então, é basicamente isso. E custo fixo é aquele que permanece estático, independente do volume produzido. Um exemplo, aluguel da fábrica, depreciação. Depreciação até a gente consegue discutir se você usa a máquina um pouco mais, você pode lançar a mão da depreciação acelerada, mas a princípio vamos considerar dessa forma, tá bom? Então é isso, custo fixo ele permanece fixo, o custo independente do volume produzido, e custo variável ele aumenta em função da quantidade produzida, tá bom, pessoal? Então, o que a gente consegue concluir de tudo isso, né? Que se os custos são variáveis, à medida que aumenta o volume de atividade, eles também aumentam, claro, de uma forma diretamente proporcional. Tá? Então existe uma proporção, uns um pouco a mais, outros um pouco a menos, mas é diretamente proporcional. Subiu o volume produzido, sobe o custo variável em conjunto, tá bom? Observação importante, os custos fixos têm relação direta com os custos indiretos. Os custos variáveis têm relação direta com os custos diretos, claro. Então, o custo fixo, por exemplo, o aluguel, de uma certa forma, ele é um custo indireto, né? Porque o aluguel, imagina, você tem uma fábrica, tem a parte administrativa ali em conjunto. Vamos partir do pressuposto que é um prédio único, que tem a fábrica em conjunto. Então, a princípio, vamos esquecer a questão do centro de custos por enquanto, mas seria isso, tá bom? Então, é indireto que você não consegue alocar aquela despesa com aluguel diretamente no produto em função do volume produzido, tá bom? E o custo variável ele tem relação direta com o custo direto. Por exemplo, mão de obra direta, matéria-prima aplicada na produção de um determinado produto, material de embalagem, são custos diretos. Você consegue medir isso de acordo com o volume produzido. E aí, dentro desse conceito de custo fixo e variável, você tem um intermediário, tá? Que é uma zona de penumbra, vamos colocar dessa forma, que são os custos semifixos. São os custos que, o que são eles? Né? São os custos que se alteram em decorrência de uma mudança na capacidade de produção instalada. Já vou explicar.
permanecem fixos até uma determinada quantidade produzida e, na ocasião, sofrem uma alteração. Então, um exemplo disso, vamos imaginar uma máquina que você usa até um determinado limite de produção, tá? Para produzir 100 mesas, um exemplo, de madeira. Tá? Se você aumentar um pouquinho a produção, você vai gastar um pouco mais de óleo, você vai gastar um pouquinho mais de lubrificante nessa máquina, então vai aumentar de uma certa forma um pouquinho o custo com depreciação em função desse aumento de produção. Então, por isso que ele é semifixo, ele tem limites inferiores e superiores, né, de produção. Esse é um exemplo que eu dei, tá? De repente você tem uma demanda muito grande para entregar um determinado produto, precisa alugar máquinas. Isso também é considerado um custo semifixo. Então ele varia de acordo com a quantidade produzida dentro de um determinado intervalo de volume de produção. Aí você vai, puxa, mas que confusão, professor. Não entendi. Não precisa se preocupar com isso agora, eu só preciso te passar isso porque existe esse conceito, tá? Mas do ponto de vista prático, a gente não classifica no dia a dia isso é custo fixo, isso é custo semifixo, não, porque isso pra gente, pro custeio por absorção, ou pro custeio variável, custeio direto, né? Ou pro custeio ABC, a gente não utiliza esse tipo de critério porque ele torna um pouco confuso, então uma hora você tem que ratear, outra hora você não precisa ratear, tá? Eu só estou te passando porque existe esse conceito, tá bom? E a representação gráfica aqui é bem aquilo que eu falei. Então, até um determinado volume produzido, ela permanece de quantidade, né? O custo permanece fixo e a partir do aumento, né, de 20 para 40, ele tem um aumento de custo e depois ele permanece fixo até um determinado volume e assim sucessivamente. Tudo bem? Os custos também podem ser classificados como semivariáveis. Tá? São os elementos de custos que possuem em seu valor uma parte fixa e outra variável. Exemplo, energia elétrica, água, gás, etc. Então vamos lá. Agora, eu não tenho como fugir do conceito de centro de custos. Por que eu estou dizendo isso? Então você imagina que você tem, vamos pegar um exemplo lá da indústria farmacêutica. Então você tem o centro de custos da manipulação, que é a mão de obra direta. Centros de custo direto são os gastos gerais de fabricação. Eles estão ali manipulando o produto. Eles estão produzindo o produto. Então, a energia elétrica utilizada nesse centro de custo, ela precisa ser alocada de alguma forma. Por quê? Porque a energia elétrica ela é paga pelo CNPJ da fábrica, certo? Então, você vai ter que lançar algum método de rateio, como algumas indústrias têm o medidor de potência, né, o quanto que está consumindo de quilowatt-hora, para você poder alocar e fazer um rateio disso, você direcionar de fato o gasto com energia elétrica, o custo com energia elétrica naquele centro de custo em função da demanda, do consumo de energia, tá bom? Então, é basicamente isso. Eles são considerados semivariáveis porque eles podem variar também de acordo com a quantidade produzida. Só que eles variam dependendo do consumo do centro de custo e do volume produzido. Então, se você observar, se a gente voltar lá para o gráfico do custo semifixo, você vai ver que em função da quantidade produzida, tá vendo? O custo ele permanece fixo até um determinado volume, aí chegou em 20, né, a partir de 20 unidades produzidas, ele tem um aumento repentino para R$600. Aí chegou em 40, ele tem um aumento repentino para R$700, e assim sucessivamente. O custo semivariável, ele tem um acréscimo de forma sazonal, tá? E constante, vamos colocar assim. Então ele vai aumentando aos pouquinhos. Você vai aumentando um pouquinho a quantidade, ele vai aumentando o custo um pouquinho. Aí vamos imaginar sempre na energia elétrica. Se você produz mais produtos, mais medicamento, você consome mais energia elétrica nas máquinas, na envase, na blistadeira, certo? Onde vai colocar o alumínio no comprimido. Então, consequentemente, você tem um aumento desse custo, que é justamente isso que o gráfico está nos dizendo. Então, produziu 1 unidade, 5 unidades, ele vai aumentando aos pouquinhos, até chegar às 10 unidades, onde o custo com energia elétrica é R$100. Aí ele vai aumentando 11, 12, 13, 14, 15. Você vai consumindo mais energia elétrica e por isso ele vai subindo de uma certa forma constante, tá bom?
Então é isso, tá? Então o custo semivariável ele tem essa característica, tudo bem? Também é um caso aqui que a gente não deve se atentar muito, porque na hora de você fazer o custo por absorção, você não considera o que é semivariável, o que é semifixo, ou são custos fixos ou custos variáveis, tá bom? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Se você gostou, eu vou pedir para você deixar seu like, tá bom? Se inscrever no canal, tá bom? Na próxima aula nós vamos fazer exercício para treinar um pouquinho, tá? E é isso. A contabilidade de custos, eu sei que é tudo muito novo. Se for o caso, reveja a aula, tá? Que com certeza você vai assimilar todos esses conteúdos, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana.